Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez eu estou aqui para trazer a palavra ao coração dos irmãos, dando sequência ao propósito de oração que nós estamos fazendo a campanha, que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14, onde a Bíblia diz assim: por esta causa me ponho de joelhos. Por esta causa me ponho de joelhos. É a palavra com propósito, de oração, na qual nós estamos fazendo, e hoje é a segunda quinta-feira que nós já estamos participando da campanha. E essa palavra, meus irmãos, quando Paulo diz que por esta causa ele se coloca de joelho, é para que os efésios tenham entendimento a respeito de Deus. Os irmãos podem observar que Paulo diz assim, para que conheçam a profundidade, o comprimento e a largura, ou seja, para que eles tenham pleno conhecimento de Deus, do que o nosso Deus é capaz de fazer, do que o nosso Deus é capaz de promover, das libertações que o nosso Deus é capaz de trazer para nós. É isso que Paulo pede para que Deus faça. E para que isso aconteça, Deus tem que, lógico, encher os efésios, ou a pessoa na qual está sendo colocada diante do Senhor, encher do Espírito Santo, para que ele tenha pleno conhecimento daquilo do que Deus é capaz. Amém? Para que ele tenha entendimento a respeito das coisas de que Deus é capaz. E baseado nessa palavra, eu quero trazer aqui para os irmãos uma reflexão, para que os irmãos venham refletir a respeito disso que foi dito aqui. A respeito da intercessão. Tanto que a oração, a oração de um justo, a Bíblia diz que pode muito em seus efeitos. O tanto que quando nós percebemos que algum irmão está passando por algum tipo de aperto ou por algum tipo de enfermidade, quando nós dobramos os nossos joelhos, a importância da intercessão na vida de irmãos ou de pessoas que estão enfermas ou necessitando de algo, e nós nos colocamos por esta causa, pela causa dessa pessoa diante de Deus, para que Deus entre com providência na vida dela, seja ela quem for, meus irmãos, seja um drogado, seja um pai de família que é beberrão, seja alguma coisa que a pessoa esteja necessitando, de primeira necessidade, como alimento, ou até mesmo para fazer como Paulo fez com os efésios, para que eles abram o entendimento a respeito de Deus e assim venham fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. Quero trazer aqui para os irmãos também uma palavra referente à intercessão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: por aquele mesmo tempo, rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Versículo 1 do capítulo de número 12, até o versículo de número 3, aonde fala que estava havendo em Jerusalém uma festa chamada Festas dos Pães Asmos, que antecedia a Páscoa. Essa festa, ela representava a saída dos judeus do Egito. Quando Deus libertou os judeus do Egito, essa festa dos pães asmos, ela havia em Jerusalém para comemoração da saída do povo de Deus do Egito, da escravidão. Então Herodes manda prender a Tiago e decapita Tiago. Herodes então maltrata Tiago. E quando Herodes percebe que o povo agradou daquilo que Herodes havia feito com Tiago, ou seja, matado Tiago, mandou prender também a Pedro. E entregou Pedro a 4 quaternos de guarda, que está lá em Atos, capítulo de número 12. E entregou Pedro a esses soldados, a 16 soldados, para que esses soldados guardassem Pedro na prisão,
para que Herodes o apresentasse no final da festa. Então, Herodes queria que Pedro ficasse bem guardado, porque para entregar um homem a 16 soldados, queria verdadeiramente que ele estivesse bem guardado e que nada pudesse acontecer com ele, porque Herodes queria ter a glória só para ele. Herodes queria apresentar Pedro diante do povo, matar Pedro diante do povo para fechar aquelas festividades com chave de ouro. Ele matou Tiago, o povo agradou, então ele ia fechar a festa com chave de ouro, mandando também decapitar Pedro. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, quando Herodes estava para fazer Pedro se apresentar diante do povo para que fosse morto, a Bíblia diz que fez-se um clarão dentro da prisão e um anjo do Senhor foi até Pedro, tocou Pedro do lado. Pedro estava dormindo, todo acorrentado, pés e mãos, no meio de 2 soldados dentro da prisão. Pedro estava, portanto, bem guardado. O anjo do Senhor tocou ali do lado do Pedro e Pedro se levantou. O anjo mandou que Pedro se apressasse, colocasse, cingisse os lombos dele com a capa de Pedro. E então saiu conduzindo Pedro até a saída daquela prisão. Havia 2 soldados guardando Pedro, dormindo junto com Pedro. Havia soldados na saída, na primeira porta, na segunda porta havia soldados. Porém, isso não foi empecilho para o Senhor. Às vezes, nós podemos até pensar que aqueles soldados foram comprados para que deixassem Pedro fugir. Alguns podem pensar dessa forma, aqueles que, assim como os efésios, não têm o verdadeiro entendimento do que é o nosso Deus e do que o nosso Deus é capaz de fazer. Às vezes tem muita gente que pode pensar dessa forma. Pedro tinha algum recurso, ou os irmãos mesmo tinham algum recurso, foram lá e compraram aqueles soldados para que Pedro fosse liberto da prisão. Mas eu quero fazer uma colocação aqui. Naquela época, para os irmãos verem que não tinha condições de Pedro fugir pagando propina para aqueles guardas, porque a mesma sentença que era a de Pedro, a mesma sentença que Pedro ia passar por ela, ou seja, morrer diante do povo, se aqueles soldados que estavam guardando Pedro deixasse com que o prisioneiro, seja qual fosse o soldado ou qual fosse o prisioneiro, fugir, a mesma sentença que seria dada àquele prisioneiro, ela é passada para os soldados que fazem a guarda. Os irmãos entenderam? Se Pedro ali tivesse 16 milhões de reais e falasse, eu vou dar 1 milhão de reais para cada um de vocês, para vocês me deixarem ir embora. Como é que esses soldados iriam desfrutar desses milhões que eles iriam receber de Pedro, se a sentença de Pedro, que era a morte, seria transferida para eles, por eles terem deixado Pedro fugir? Não teria como. Não teria propina que pagasse, porque se Pedro pagasse eles, como é que eles iam usufruir daquilo que Pedro havia dado para eles? Então, essa hipótese está descartada. A lógica é, não há nada impossível ao nosso Deus, quando 2 ou 3 se colocam de joelhos diante dele e começam a interceder por alguma causa, por algum irmão, por alguma coisa que está acontecendo dentro do seu próprio lar, dentro do lar de outra pessoa, assim como nós temos o caderno de oração na igreja e ali tem várias pessoas com o nome naquele caderno. Quando nós intercedemos a Deus, colocamos diante do Senhor cada pessoa que está com o nome naquele caderno de oração, cada irmão que ali dentro da igreja está, Deus ouve do céu, estende a mão e abençoa. Deus abençoa, não importa qual é a causa. Deus abençoa. Porque o nosso Deus diz que o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, para maus, para bons, para ruins. A Bíblia diz assim,
que Deus dá o sol para eles, Deus dá o alimento para eles e dá o alimento para nós e para eles. Então nós temos que orar por essas pessoas também, para que Deus venha fazer como fez Paulo pelos Efésios, abrir o entendimento dessas pessoas, para que eles saibam qual é a largura, qual é o poder de Deus, o que Deus é capaz de fazer, o quão bom é o nosso Deus, para que eles tenham pleno conhecimento de Deus, para que nós ou essas pessoas vão de encontro ao nosso Senhor com alguma causa, tendo plena certeza que irão receber aquele milagre no qual eles estão colocando diante de Deus. Para vocês terem uma base, quando Pedro chega lá na rua, que o anjo ausenta de Pedro, o anjo deixa Pedro ali, Pedro ainda está meio atônito, e então ele se coloca em si quando o anjo se afasta dele e diz: sei agora verdadeiramente que o Senhor me visitou. Mas Pedro não sabia por que o Senhor havia visitado ele. Então Pedro se dirige até a casa de Maria, mãe de João. Ali eles estão reunidos em plena oração por Pedro. Pedro bate na porta e uma menina por nome Rod, que está ali no ambiente, corre até os irmãos e diz: olha, Pedro está lá na porta. Ela não abre a porta, ela fica tão alegre quando ouve a voz de Pedro, que ela corre nos irmãos, e os irmãos que estão em oração para que Deus fizesse algo, para que libertasse Pedro, diz para a menina: tá louca, Pedro está preso lá na prisão. Então, com este exemplo, eu quero aqui dizer aos irmãos, nós não podemos duvidar de forma alguma daquilo que nós estamos colocando na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que se nós cremos, nós receberemos. Mas há aí um pequeno segredo para que essas coisas aconteçam em nossas vidas quando nós colocamos elas na presença do Senhor. Primeiro, nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus. Como Elias disse ao rei Acabe que não ia chover por esses anos, ou seja, 3 anos e meio ficou sem chover, e Elias diz assim, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Perante cuja face eu estou. Então, para que Elias profetizasse que não ia chover nem cair orvalhos sobre a terra durante alguns anos, Elias tinha que estar diante da face de Deus. Elias tinha que ser como Enoque, amigo de Deus. Então foi o que aconteceu. Por Elias estar em conformidade com a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, quando ele profetizou que não ia haver chuva na terra durante esses 3 anos e meio, Deus selou. Ou seja, o que 2 ou 3 concordam aqui na terra, será concordado lá no céu. Se 2 ou 3 discordarem aqui na terra, será discordado no céu. Elias discordou, não vai haver chuva aqui na terra por 3 anos e meio, porque Elias estava diante da face de Deus. E quando Elias orou para que voltasse a chover, mais uma vez Deus ouviu Elias e fez o que Elias orou e pediu. A chuva veio, e veio chuva em abundância. Da mesma forma foi com esse povo que estava de joelho dobrado orando para que Deus viesse interceder, entrar ali, libertasse Pedro. Mas quando nós estivermos orando, não vamos fazer como aquelas pessoas que estavam ali na casa de Maria, mãe de João, orando, intercedendo por Pedro, e queria que Pedro fosse liberto. Mas quando Pedro chegou, duvidaram, não acreditaram. Mas nosso Deus não olhou para isso. O nosso Deus olhou para o propósito que eles estavam fazendo, que estariam diante de Deus, orando e intercedendo por um servo de Deus, e como consequência, por esta oração e pela fidelidade do nosso Deus, e por não haver nada impossível ao nosso Deus, Pedro foi liberto da prisão, porque aquele povo tiveram coragem de dobrar os joelhos, buscar a face de Deus e o entendimento do Senhor, e fazer aquilo que provém ao coração de Deus. E Deus entrou com providência, mandou um anjo e libertou Pedro daquela prisão, mesmo estando ele guardado por 16 soldados. Ninguém nem sabe o que aconteceu, porque o nosso Deus não é Deus de alarde. Deus faz as coisas tranquilo, sereno, puro, para que venha tudo ser feito para o nosso bem, dependendo de nós
estarmos de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Tudo depende de nós, meus irmãos. É nós termos confiança, é nós termos fé naquilo que a palavra de Deus diz. Se Deus diz, se 2 ou 3 que estiver congregados verdadeiramente na face de Deus, congregados em nome de Deus, Ele ouvirá dos céus, meus irmãos, e vai sarar a nossa terra. A Bíblia nos garante isso. Deuteronômio 28, do primeiro versículo até o 15, fala a respeito disso. E daí para frente, eu até convido os irmãos para lerem Deuteronômio 28, capítulo de Deuteronômio de número 28. Viu, meus irmãos? Para que nós tenhamos entendimento do que é o nosso Deus. Em nome de Jesus, peçamos sabedoria ao Senhor, graça e a misericórdia de Deus para que Ele nos proteja, nos guarde e nos guie embaixo de suas asas, bem guardado, e nos guiar por verdes pastos. Isso nós devemos pedir ao Senhor todos os dias. E eu agradeço em nome de Jesus pela oportunidade de estar trazendo essa palavra ao coração dos irmãos. Deus abençoe.